Olá, sou o Takashi. E eu sou a Thay. Nós somos professores da 123 Japonês e hoje vamos bater um papo sobre religiosidade no Japão. Vamos lá? Tai Sensei, tem uma coisa que meus colegas às vezes se surpreendem quando chegam na minha casa, é de quando eles veem um Butsudan. Que Sei. toda manhã meu pai e minha mãe, acende a vela, colocam incenso, reza para os seus antepassados. É um costume que está presente em várias casas japonesas, né? É a questão do budismo. Só que se perguntar para o meu pai ou para a minha mãe, ou para qualquer pessoa da minha família, se você é budista, não sei se seria a resposta imediata que eles dariam, apesar de, digamos, praticar essas questões. Eu acho que a mesma coisa se aplica quando pega um japonês também, né? Eu acredito que eles teriam muita dificuldade de se definir em termos de religião. De onde que vem essa visão sobre a religiosidade no Japão? Você começou falando do budismo, né? Uhum, isso. Na verdade, o budismo entrou no Japão como um pensamento. Ah, é? Eu até diria uma filosofia. Certo. Ele vai entrar no Japão juntamente com o confucionismo, que é um outro tipo de Ok, filosofia, de ok. pensamento, tá? Tá. Se o budismo é um pensamento voltado para o interior, o confucionismo é um pensamento voltado para a convivência social, como Ok. conviver socialmente, Respeitar respeitar os mais velhos, o soberano, quem comanda tem que Uhum. cuidar do comandado, o comandado tem que ter fidelidade para o comandante, Aham. coisas do Dito os gênero. valores sociais, então, Éticos, confucionismo. Éticos, eu diria entendi. que são mais éticos. E eles vão entrar mais ou menos na mesma época. Então, o budismo não é considerado religião. Por isso que a religiosidade é muito diáfano na cultura japonesa. E eu até entendo Uhum. esse oratório. Você falou do Butsudan. Butsudan vem do budismo, seria um oratório Certo. do budismo, Uhum. né? Mas uma coisa muito interessante é que, por exemplo, o próprio japonês não sabe fazer a diferença entre o budismo e o shintoísmo, que seriam, aspas, as religiões japonesas. Na escola a gente aprende, né? O Japão é Pois, shintoísta, a gente tem a mesma concepção, isso, cria um paralelo com o cristianismo aqui no Brasil, né? Que as pessoas, digamos, é predominante, vão para a igreja, eu, praticam, rezam, né? Então, para mim, o shintoísmo corresponde muito a essas religiões primitivas, que é Aham, a adoração da natureza. certo. Né? Mesmo os nossos índios têm assim o deus do sol, o deus do Uhum. trovão, o culto da Iara, não Aham, é? sim, sim, sim. E o shintoísmo nasce disso, quer dizer, está muito ligado a deuses que têm Certo. uma relação, vamos dizer, muito forte com a natureza, a pedra, a água, o mar, etc, etc. Aliás, você já fez um vídeo sobre o Kotiki, que está Ah, tudo lá, sim, sim, né? sim. Já contamos um pouco sobre a fundação do Isso, Japão, é né? isso. Mas o shintoísmo é ligado a deuses, mas não é um Certo. deus, percebe? Aham. Então nós somos monoteístas aqui no Sim, é Ocidente, o são Deus no maiúsculo, religiões, né? exatamente. Então é um ser onisciente, onipresente, a quem se deve um culto, né? Perfeito. No Japão são o shintoísmo vários deuses e mesmo o budismo reza que todos somos Budas em potencial. Certo. Para você se tornar Buda, você tem que passar por várias Uhum, etapas para uhum. atingir a iluminação ou nirvana, né? Aham. Que é quando você tem aquele chan, né? E que você se torna Aham, Buda. certo. Então, o que o budismo tem? Ele tem várias entidades, graus, né? Que vão ajudar nós, pobres seres humanos, a atingir a subir, né? Uhum. Nessa escalada para a iluminação, Entendi. né? Então, essa questão de acreditar é um pouco diluído. Tanto é que você Uhum. vai no Japão, as pessoas, nas famílias, elas não sabem se são budistas ou são Sim. É shintoístas. meio difuso, né? Essa Não noção existe o provérbio que diz que o japonês nasce shintoísta, casa-se cristão cristão, e morre morre budista, budista. né? Por quê? Porque quando as crianças nascem, os pais costumam levar aos santuários Uhum, uhum. shintoístas para agradecer o nascimento. Atingiu 3 anos, nossa, venceu aquela fase Sim. crítica,
5 anos e 7 anos. 7 3, anos. 5 e Shichigo-san. 7. Shichigo-san. Então, no começo, são agradecimento aos deuses pela saúde, enfim, tudo que permitiu que essa criança chegasse a essa Perfeito. fase da vida. No tempo moderno, casar de véu e grinalda virou moda. É, né? Né? Então, não é batizado, não acredita em Deus, mas quer casar na igreja de véu e grinalda. Às vezes o padre Uhum. é um estrangeiro que foi contratado para exercer, né, digamos, o papel de padre na igreja, mas não que ele de repente seja católico ou que entenda de todos esses conceitos. Parece que É se mesmo? contratam estrangeiros para cumprir. Fingir. E olha que horrível, né? Eles têm uma predileção pelos estrangeiros brancos, porque dá mais cara de ser, né, uma coisa cristã, Então católica. virou uma cerimônia, entendeu? Exatamente. De momento. E ao morrer, o culto pelo falecido, é budista. Por quê? Porque ele vai se tornar um Buda, quer dizer, ele passou dessa etapa terrena, né, para ascender. E aí tem também muito do culto do antepassado. Sim. Então, eu acho que você falou do oratório da sua casa, budista, né, que eles rezam, mas a gente reza pelos pais, avós, familiares, os ancestrais que estão sendo cultuados ali. Perfeito. Né? Então, eu acho que é um pouco isso. Tanto é que se oferece oferendas, né? Arroz, enfim, frutas, etc. Sim. Lá em casa a gente passa o café de manhã, né? O primeiro café vai para o Butsudan. Tá vendo? Então é um culto aos antepassados. Sim. Né? Você agradece aos antepassados. No momento que tem contato, né? Que, em última instância, eles agora são Budas. Porque entendi. passou, né? Atravessou o rio para o mundo iluminado, mas é muito diferente. Então, e tanto é que o budismo no Japão, ele nasce como filosofia, e nos templos eram ensinados né, os preceitos budistas, não para você adorar, para cultuar, não, para você entender, inclusive a época em que a escrita começa a se expandir dentro do Japão, então para conseguir ler, entender e aos poucos ir tendo essa como é que eu diria, purificação interna. Né? E ele vai começar, o budismo começa a adquirir o aspecto religioso somente no período Kamakura. É mesmo? Quando o primeiro shogunato é implantado no Japão, porque os últimos anos do período Heian, além daquela luta entre os Taira e os Minamoto, que coloca o Japão em estremecido, digamos assim. Inclusive falamos disso no vídeo anterior sobre samurais. Né? Exato. Além disso, é um período em que vai ter fome, epidemias de fome, de doença, de desastres naturais, e então cria na população a ideia de fim de século. Fim de século. E aí começam a surgir, quer dizer, aquilo que foi filosofia, que foi cultuado nos templos, até o século VIII, depois no século do período Heian, ele passa a ser uma espécie de budismo esotérico, que se retira para as montanhas, em que eles vão se distanciar, etc. E é onde nasce o culto da terra pura. Jodo Shinshu. Jodoshu. Jodoshu. Jodo Shinshu é depois. Depois, entendi. Então, é quando ele começa a se tornar religião. E aí, então, quando chega o período Kamakura, que foi depois de todo esse período conturbado, começam a surgir 3 linhas, digamos assim, dentro do budismo. Certo, quais são? Uma que é essa que vem da linhagem da terra pura, que é o Jodoshinshu, Jodoshinshu, o Jishu, etc. e tal, que é devocional. Certo. Então, o princípio básico é orar. Orar pelo Amida, pelo Buda. Né? Então, basta orar para você conseguir chegar à terra pura. Vai surgir a outra linhagem, que é a do Zen. E essa linha do Zen vai ser adotada pela classe guerreira. Pelos samurais? Pelos samurais, que estava surgindo, que é uma classe social em emergência.
Por que pelo samurai? Porque o Zen prega meditação. Certo, Meditação. Tem duas linhas, tem duas seitas do Zen, né? Mas ambas são meditação e koan. Ok. Né? O que tem de diferente, o outro é o zazen, que é aquele de sentar e você ser. E ambos, então, eles procuram esse fortalecimento espiritual. Perfeito. E que vai condizer com as necessidades da classe guerreira em emergência. Claro. É conveniente, né? Com as necessidades. Vai atender às aspirações dessa nova classe emergente. E uma terceira linha, que é a linha do Nichiren. Nichiren Shu, esse foi um monge que ele vai... é um monge andante, ele vai pregar pelo Japão todo. A linha do devocional é aquele que reza Amidabutsu. Namo Amidabutsu. Namo Amidabutsu. E a linha do Nichiren, que prega o Sutra do Lótus, então é a linha do Nam-myoho Renge Kyo. Certo. E aí é que começa a adquirir esse caráter, aspas, religioso. Entendi. Então entrou como filosofia, junto com o confucionismo, se estabeleceu, se naturalizou, digamos, a presença das ideias budistas no Japão, e mais para frente acabou se consolidando, até ramificando, né, de certa forma. Ele começa a adquirir esse caráter religioso, né? Que vem das orações. Certo. Acreditar que vai ser salvo. Foi nessa época que começaram a construir templos também? Não, os templos já são construídos já desde antes. Desde a chegada do budismo. É interessante, né? Porque se você for no Japão, você vai encontrar um monte de templos, mas ao mesmo tempo um monte de santuários shintoístas também. E convivem, né? E as pessoas frequentam as duas sem... Você não nasce shintoísta para morrer budista. Pois exatamente. Como é que você vai brigar? E até mesmo no Brasil, né? Eu tenho uma mãe que chega lá, vai no Butsudan, né? Conversa com os antepassados, mas é a mesma mãe que quando era criança e deixava sobrar arroz, falava, olha, em cada grão de arroz tem 7 deuses, né? Que vem da filosofia, o pensamento até, né, que provém do shintoísmo. Exato. Então é bem curioso. E ela sabe rezar o Pai Nosso, então olha só. Né, que curioso, essa visão, né, de ser aberto, na verdade, né? Acho que acaba caindo por aí. Desculpa interromper, mas tem muito a ver que eu acho isso muito interessante, porque tenho a impressão que se criou aqui no Ocidente, e portanto no Brasil também, a ideia de que o japonês é muito tradicional. Certo. Eu acho que não é tradicional por ser tradicionalista. Ele tem um respeito ao passado que tem a ver com esse culto aos antepassados. Mas isso não significa que eles fiquem muito pelo presos, contrário. né, nas tradições. O japonês é um povo muito aberto a novidades. Perfeito. Sabe? Veja a influência que a China exerceu na civilização japonesa. Então, se você for analisar, estudar a antiguidade, você vai encontrar a China presente lá. Aí, quando chega o século XV, XVI, que os cristãos chegam, eles abraçam o cristianismo, né? E depois, agora no século XIX, quando abriu os portos para... né? Eu pulei uma parte da história, porque vai ter um período de isolamento do Japão, porque ele fecha os portos para o estrangeiro, e quando ele abre, em meados para fins do século XIX, entra a civilização ocidental em massa. Com certeza. Né? Influencia totalmente, né? Hoje em dia é normal no Japão casar-se com véu, usar terno e gravata. Né? Inclusive é a época que o Japão entra na modernização. Sim. A modernização do Japão, então ele abraça o que vem de fora com muita facilidade. Perfeito. Então entender e de repente se aprofundar nessas questões de religião e da visão religiosa do Japão é também entender um pouco do povo japonês e essa tendência de abraçar o novo, né? De não, digamos, excluir as novidades, não ser conservador, no sentido de se amarrar, se agarrar, né? Quando fala de tradição, eu acho que é um respeito ao tradicional, né? Do que vem lá de trás. Então, mas não é que ele seja, como é que eu diria, agarrado com unhas e dentes. Ao mesmo tempo, ele gosta de novidade. Ele não resiste à novidade. É um pouco por aí. Claro. Se parar para pensar, até mesmo anime, né? Que é uma coisa que se fala de Japão, vai lembrar de anime, mas é uma coisa que surgiu lá nos Estados Unidos, né? A tecnologia da Disney, assim, de fazer animações,
por abraçados e se desenvolver o seu próprio estilo. Então, tem realmente essa questão de abraçar as novidades e trazer ao seu próprio modo, né? E isso leva àquela ideia que existe por aí de que o japonês é um bom imitador. Perfeito. Importa a coisa, desmonta tudo e remonta em melhor. Mas é um pouco desse espírito, digamos assim, de não resistir a o que vem de novo, o que vem de fora. Ah, muito bom. Apesar dessa imagem. Muito obrigado, Thaís CC. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, né? Bem rápido, dando uma pincelada, né, Thaís CC, sobre os aspectos da cultura japonesa, neste caso, neste bate-papo sobre a religiosidade. E caso, de repente, você tenha a vontade de se aprofundar um pouco mais, não apenas na cultura, mas também na língua japonesa, lembrando que nós somos a 123 Japonês, uma escola online de língua e cultura japonesa, e nós temos um curso chamado Japonês Essencial, além de todo o conteúdo gratuito que nós estamos transmitindo aqui, né, no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Temos também um curso fechado que é o Japonês Essencial, não é, TCC? Posso acrescentar Claro. mais coisa? E eu acho que a língua é a porta de entrada para a cultura de qualquer nação. Exatamente. Não dá para separar, né, a língua. É por isso que nós fazemos questão de trazer esse tipo de conteúdo cultural para vocês também. E fica aqui o convite para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, da nossa escola, do nosso curso Japonês Essencial. E se vocês gostaram, comentem aí. Se tiver algum tema que queira que nós tratemos nos próximos vídeos, também estamos super abertos a sugestões. Espero que tenha gostado do nosso bate-papo, né, Thaís Sensei? E até uma próxima. E até uma próxima. Sayonara.